Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós iremos para a nossa segunda aula de língua portuguesa. Nós daremos continuidade à interpretação de texto do conto Galinha Preguiçosa, tá? Abra a apostila de vocês na página 11. Na página 11, vocês farão o exercício de número 8, releia esse trecho do conto, vocês farão a leitura desse trecho e irão responder a letra A e a letra B. No exercício 9, diz assim o enunciado: no conto, a passagem do tempo é feita por meio de marcadores temporais. Entre as frases a seguir, assinale aquelas que apresentam esses marcadores. Os marcadores temporais são palavras que indicam tempo, tá? O tempo que se passou, né? Por exemplo, aqui, ó. Por algum tempo, o casal viveu muito bem. Então, o marcador temporal, as palavras que indicam o marcador temporal nessa frase é por algum tempo, tá? Por algum tempo, pouco tempo depois. Então, tudo que indicar essa passagem de tempo é considerado um marcador temporal. Então, vocês irão assinalar, farão a leitura dessas 4 frases e irão marcar as frases que apresentam os marcadores temporais, tá? Palavras que indicam tempo, passagem de tempo. Letra A, copie os marcadores temporais que você identificou. Após marcar as alternativas, vocês irão copiar somente as palavras que marcam tempo. Não é para copiar toda a frase, tá? Virem a folha, página 12. Os marcadores temporais que você copiou identificam um período de tempo certo ou incerto. O tempo certo é quando ele identifica se foi um dia, um mês, né? Ele dá a quantidade certa de dias, de meses, isso é o certo. Incerto é quando você não sabe quanto tempo passou exatamente. Certo tempo depois, não, algum tempo depois, pouco tempo depois. Então não tem como você saber quanto tempo foi exatamente. Então aí ele é incerto ou vago. Então vocês vão olhar lá os marcadores e vão marcar se eles são certo ou incerto. Exercício 10. Leia a fábula a seguir. A gança dos ovos de ouro. Por receber de um homem reverências em excesso, Hermes o gratificou com uma gança que botava ovos de ouro. Mas o homem não teve paciência para guardar o lucro parcelado. E supondo que a gança fosse por dentro toda de ouro, matou-a sem nenhuma hesitação. Resultou que ele não apenas teve frustradas as suas expectativas, como também ficou sem os ovos, pois descobriu que as entranhas da gança eram de carne. A moral da história é: assim, muitas vezes, os ambiciosos, por desejarem mais bens, deixam escapar até o que têm em mãos. Então, aqui nós temos uma fábula. O primeiro texto que nós lemos foi um conto. Agora, esse texto agora é uma fábula, a gança dos ovos de ouro. Na mitologia grega, Hermes era o mensageiro dos deuses. Zeus, que era o chefe das divindades, costumava enviar recados por meio de Hermes, que era um dos 12 deuses que viviam no Olimpo. Acredita-se que antigamente uma pessoa chamada Esopo escreveu centenas de fábulas que são muito conhecidas até hoje. Estudiosos da antiguidade afirmavam que Esopo viveu no reino da Trácia, no nordeste da Grécia, no século 6 a.C. Agora se sabe que muitas dessas histórias são ainda mais antigas e que Esopo talvez nunca tenha existido. Então aqui nós lemos essa fábula, né? Lemos algumas informações sobre fábulas, né? Desde quando elas eram escritas, né? Há muito tempo atrás. Sobre Esopo também, que escreveu muitas fábulas, né? Então agora nós vamos para a página 13. A página 13 será baseada no texto, ainda em interpretação de texto, e também na fábula A Gança dos Ovos de Ouro. Aqui embaixo, na página 13, abaixo do exercício 11, está escrito assim: quando uma história faz referência a outra, deixando claro que estabelece uma relação com ela, dizemos que há a intertextualidade. A intertextualidade pode se dar entre obras de diferentes estilos, gêneros e autores, que foi esse caso.
nós temos, né, um gênero textual conto e a fábula. Só que os dois falam basicamente sobre a mesma história. Só que mudam alguns personagens, né, mudam os animais. Lá era a galinha, aqui a gansa. Só que a história basicamente é muito parecida. Então aqui dizemos que há a intertextualidade, tá, entre os dois textos. Virem a folha. Agora nós vamos para a página 14. Estrutura da narrativa. O conto é um texto narrativo que geralmente apresenta uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Aqui é a mesma coisa que vocês já aprenderam, só que antes nós falávamos, né, início, meio e fim. Aqui mudou somente o nome, a palavrinha. Né? O início vai ser chamado de introdução, né? O meio do texto será o desenvolvimento e o final a conclusão, desfecho da história. Introdução, também chamado de apresentação, refere-se à situação inicial da história, em que os personagens e os demais elementos da narrativa são apresentados. Então, na introdução, né, nós vamos falar o início da história, iremos apresentar os personagens no início da história, introdução. O desenvolvimento, momento em que se desenvolve a história com base em um conflito, um acontecimento que quebra o equilíbrio apresentado na introdução. No desenvolvimento também ocorre o clímax, momento mais crítico da história, tá? Então, o desenvolvimento, às vezes ele pode vir com um parágrafo a mais, tá? Na parte do desenvolvimento. E na conclusão, parte em que os conflitos se resolvem, também pode ser chamado de desfecho da história, que é o fim da história. 12. Sobre a estrutura do conto que nós lemos, o conto é a galinha preguiçosa, não vai confundir com a fábula, tá? Complete o quadro a seguir com as informações solicitadas. Aqui vocês farão um resumo, tá? Da introdução, o que aconteceu no início da história da galinha preguiçosa, o desenvolvimento, como eu falei para vocês, é um pouquinho maior, e a conclusão, que é o final da história. E aí vocês vão colocar com as palavrinhas de vocês. Não é para copiar as partes do texto, tá? Vocês vão fazer um resumo, tá? Com as palavrinhas de vocês, crianças, e vão completar aqui. E introdução, desenvolvimento e conclusão. Página 15. Releia esse trecho do conto. Acho essa galinha muito lenta para pôr ovos, disse a mulher ao marido. Também já notei isso, respondeu o camponês. Se formos esperar por ela, nunca iremos para frente na vida. Letra A. Para o camponês, o que significa ir para frente na vida? Então, conforme nós lemos, né, trabalhamos esse conto, o que era ir para frente na vida? Para o camponês, né? Como nós podemos observar, ele gostava muito de comprar as coisas, né, de adquirir bens. Então, aqui vocês podem colocar a questão que para ele ir para frente na vida pode ser a compra de bens, né, de imóveis, de casa, né, os animais que ele comprou. Então, vocês podem estar colocando isso com as palavras de vocês. E você concorda com essa ideia? Agora é a opinião de vocês, tá, pessoal? Você concorda que ir para frente na vida é só dinheiro? É só a pessoa ter bens, comprar as coisas ou não? Ir para frente na vida pode ser ter amigos, ter uma família, saúde. Você concorda ou não? Aí você vai colocar aqui com as suas palavras. Exercício 14. Releia outro trecho do conto. Aqui vocês farão a leitura desse outro trecho e irão responder a letra A e a letra B da página 15, tá? Esses exercícios faremos em